Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, eu sou o Michael Souza e hoje, pessoal, estou aqui trazendo mais uma aula para vocês de redação. E o tema da aula de hoje será Como combater a exploração sexual infanto-juvenil no Brasil contemporâneo. Proposta de redação. Com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativa em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema Como combater a exploração sexual infanto-juvenil no Brasil contemporâneo, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Pessoal, antes de a gente começar a discutir essa redação, a discutir esse tema, eu gostaria de esclarecer para vocês uma coisinha que eu acho importante, porque é um detalhe que pode mudar muitas coisas. Vou te perguntar, qual é o tema dessa redação? Ah, Marco, o tema é a exploração sexual infanto-juvenil no Brasil contemporâneo, ou seja, é a exploração sexual, falar sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil no século XXI. Errado, galera. O tema dessa redação é Como combater a exploração sexual infanto-juvenil no Brasil contemporâneo, ou seja, o tema é o que está entre as aspas. Se fosse para falar só sobre exploração sexual, estaria sobre o tema exploração sexual infanto-juvenil no Brasil contemporâneo, ou seja, o tema é como combater. O mais importante na sua redação, digamos assim, mais importante entre aspas, será apresentar uma solução para esse problema. Como combater, no meu ponto de vista, para não tangenciar o tema, eu tenho que escrever no meu desenvolvimento como combater. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever a redação sobre exploração sexual infanto-juvenil. No final de cada parágrafo, eu vou falar uma forma de combater aquilo que eu falei no parágrafo, entendeu? Ou seja, se eu falei uma informação de problema no parágrafo 1 do desenvolvimento, no final do parágrafo 1 do desenvolvimento, eu vou dar uma correção para aquilo que eu falei, uma correção bem breve, uma solução bem breve. E quando chegar na conclusão, eu vou apresentar uma proposta mais detalhada, porque assim eu consigo problematizar, explicar o que é isso, explicar esse problema, explicar que esse problema precisa ser solucionado e ao mesmo tempo não fugir do tema e apresentar uma proposta boa no final, entendeu? Então é isso, galera, eu acho que vocês entenderam, né? O tema é como combater, então a gente vai ter que falar isso, mas a gente não pode ficar falando só disso no desenvolvimento, esquecer de problematizar o tema e, consequentemente, abordar tudo para solucionar o problema no desenvolvimento e deixar a proposta de intervenção na solução fraca, sem detalhamento, porque você já falou sobre isso antes. Bom, pessoal, vamos lá então. Para começar a falar sobre esse tema aqui, esse assunto, eu primeiro acho interessante a gente aprender a diferenciar abuso de exploração sexual da pedofilia. O abuso sexual vai ser a prática sexual entre um adulto e uma criança, ou um adolescente, né? Só que esse abuso, ele pode ser com contato ou sem contato. Com contato vai ser o sexo oral, sexo com penetração, e sem contato pode ser um telefonema onde a conversa vai ter cunho sexual, uma conversa no Facebook que acaba assediando a pessoa, causando assédio, enfim, acho que vocês entenderam. Isso pode acontecer intrafamiliar, ou seja, dentro da própria família, ou extrafamiliar, fora de casa. Na exploração sexual, ocorre uma troca. Pode ocorrer a relação sexual entre o adulto e a criança, ou entre o adulto e adolescente, mas é como se fosse um mercado, vai ter alguma coisa aí, alguma troca pelo sexo, entendeu? Ou seja, pode ser que a criança esteja fazendo sexo por dinheiro, por alimento ou por alguma outra coisa. Só que nessa relação entre adulto e criança ou entre adulto e adolescente, vai ter alguém por trás disso. Vai ter alguém aliciando essa criança, como o próprio nome diz, exploração. Vai ter alguém explorando essa criança. Porque ela não tem, como posso dizer assim, consciência, não tem juízo, não tem capacidade de se prostituir. Ela está se prostituindo porque está sendo obrigada, entendeu? Algum adulto está por trás daquilo dali. Ou seja, tem um adulto explorando uma criança. Um adulto controla uma criança e vem uma outra pessoa, vem outro adulto para se relacionar com essa criança. E aquele outro adulto ali vai oferecer alguma coisa em troca, uma moeda. Seja dinheiro, seja comida, seja um brinquedo, seja alguma coisa do tipo. Deu para entender então a diferença entre abuso e exploração? Acho que deu. Tem que lembrar que na exploração tem uma troca envolvida. Ou seja, pode ocorrer o sexo, mas alguma coisa vai ser dada em troca. E vale lembrar também que na exploração não necessariamente vai ocorrer ou tem que ocorrer o sexo, a relação sexual.
Por exemplo, se uma festa, uma criança ou um adolescente é contratado para fazer um striptease, digamos assim, uma dança sensual, aquilo ali também é considerado exploração sexual. Então, tanto no abuso quanto na exploração, não necessariamente tem que ter o sexo. A pedofilia, que no caso, vai ser um distúrbio na orientação sexual do adulto. Ele vai se sentir sexualmente atraído por criança, mas não quer dizer que vai ocorrer o sexo entre ele e a criança. Geralmente a pedofilia é caracterizada como fotos, a pessoa ter fotos de crianças, ter vídeos de crianças no celular, no computador, em casa, ter guardado com ele. Se por acaso esse cara que se sente sexualmente atraído por crianças, que é um pedófilo, digamos assim, ter uma relação sexual com uma criança, aí vai se considerar, no caso, um abuso sexual. Vai ser um estupro, vai ser um abuso de vulnerável. Deu para entender? Então, agora que a gente diferenciou abuso, exploração de pedofilia, ficou claro, ficou mais fácil. Vale lembrar que abuso sexual e exploração sexual são crimes hediondos e que abuso sexual e exploração sexual podem aparecer na redação separados ou aparecer juntos. O abuso, se for denunciado, ele é solucionado de forma mais rápida, de forma mais fácil, digamos assim. A exploração sexual não, porque a exploração sexual pode ser feita pela família, ou seja, uma família carente explorando sexualmente o filho, por exemplo, um pai explorando o filho, mas ela pode ser feita também pelo crime organizado. E é justamente por isso que é muito complicado solucionar esse problema. Porque no caso dessa rede organizada que explora sexualmente crianças e adolescentes, está envolvido hotéis, motéis, policiais, delegados, enfim, muitas pessoas por trás desse assunto, e geralmente são pessoas ricas que têm acesso à tecnologia e acesso à inteligência. Porque se vocês forem analisar aí, vocês vão ver que o tráfico de pessoas, de humanos, só perde em rentabilidade para o tráfico de drogas e de armas. Ou seja, gera muito dinheiro por trás disso. E para isso ser feito assim, por baixo dos panos, tem que ter uma inteligência em volta, por trás disso, e tem que ter dinheiro, tem que ter tecnologia. Então, galerinha, é um assunto assim, muito tenso, muito triste. Bom, já aprendemos a diferenciar, então já sabemos bastante coisa. Lembrando que tanto abuso e exploração podem aparecer separados ou podem aparecer juntos. Se aparecerem juntos, no caso, será caracterizado violência sexual. Dentro da violência sexual, a gente tem o abuso e exploração. A gente vai falar nos dois na redação, beleza? É interessante a gente falar também no dia 18 de maio, que é o dia de combate à exploração sexual aqui no Brasil. E que esse dia existe, né, em homenagem, nem sei se posso usar essa palavra, mas uma menina de 8 anos que há 44 anos atrás, em 1973, foi sequestrada, drogada, abusada sexualmente e morta. E 44 anos depois, nenhum dos culpados, assim, sofreu nada, sabe? Não foram responsabilizados por nada. E adivinha por quê? Sim, porque eles eram ricos e tinham influência na sociedade, na política. Já sabemos qual é o problema, é legal, é interessante a gente saber quais são as causas e as consequências. A causa, galerinha, geralmente são duas: a falta de informação e a pobreza. Uma vez que você tem a falta de informação, por exemplo, que andam muito juntas, hein? Muitas meninas são enganadas, que nem a gente viu naquela novela Salve Jorge, o caso da Morena, que foi iludida pela Wanda, se não me engano era o nome da personagem, que ia para fora do Brasil para trabalhar, que ia ter uma vida boa, ia ter melhores condições de vida e tal, tudo mais. Na verdade, estava sendo traficada para trabalhar como prostituta. Vocês podem achar que não, mas isso acontece e muito. E principalmente com pessoas que não têm acesso à informação. Às vezes falam, vamos trabalhar comigo, vamos para São Paulo, para o Rio, vamos lá, eu vou te levar para você trabalhar como empregado, eu vou te levar para você ser modelo, eu vou te levar para você estudar, para você fazer isso, fazer aquilo. Na verdade, quando chega lá, é uma coisa totalmente diferente. Aí a pessoa rouba o documento, pronto. Uma vez que perde o documento, é muito difícil você sair daquela situação ali. E a primeira falta de informação é a pobreza, porque muitas pessoas ainda hoje estão em situação de praticamente fome, de carência alimentar, e principalmente nas regiões norte, nordeste, falta muita coisa, falta alimento, falta remédio, enfim, falta muita coisa que a pessoa precisa para utilizar, ter uma vida boa. Então, várias pessoas acabam, recorrendo a isso aí. As consequências são muitas: doenças sexualmente transmissíveis, problemas psicológicos,
gravidez indesejada, muitas pessoas que são abusadas sexualmente ou que são exploradas sexualmente, depois ficam com uma dificuldade de conseguirem ser reintegradas à sociedade, sabe? Porque a pessoa passa a não confiar nas outras pessoas, muitos problemas psicológicos nascem disso aí, depressão, ansiedade, muitas pessoas podem tentar se suicidar, ou seja, tem muito problema, muita consequência que vocês podem estar explorando na redação de vocês. E é bom vocês darem uma olhadinha nisso aí, principalmente em relação aos problemas psicológicos, porque talvez o Enem pode trazer o tema para você. Como reintegrar socialmente as pessoas que foram abusadas sexualmente ou exploradas sexualmente. É um tema que seria bem difícil também falar. Então, já falamos o básico, vamos para a redação, galera. Começando pela introdução. Eu gostaria que vocês pausassem e lessem para eu comentar. Pausaram? Vamos lá então. Não coloquei título. Maria, protagonista do filme Anjos do Sol, revelou os efeitos que a exploração sexual, relação de mercantilização que envolve sexo, pode provocar na vida do indivíduo. Bom, o filme eu já indiquei para vocês um vídeo 10 filmes lá, tomara que você tenha assistido, estou colocando ele aqui na minha redação. Para quem não assistiu, a Maria é uma menina de 12 anos que é vendida, digamos assim, pelos pais para ir com um cara lá trabalhar como empregada doméstica, mas na verdade eles não sabem. Eles estão vendendo ela para ela ser trabalhada como prostituta. O cara que está fingindo, que está falando que vai levar ela para ter uma vida melhor, na verdade é um aliciador, está levando ela e, enfim, não vou dar spoiler do filme, mas ela vai percorrer um longo caminho aí e assistam depois, eu recomendo vocês assistirem. Relação de mercantilização que envolve sexo, definir exploração sexual, porque é uma coisa que nem todo mundo conhece. E é aquele assunto que eu sempre falo. Quando o tema nem todo mundo conhece, é interessante você conceituar. Entretanto, elo coesivo, o roteiro dessa personagem ainda é a realidade de muitas crianças e adolescentes brasileiros, ou seja, apresentei meu tema. Aqui eu coloquei crianças e adolescentes. Se o tema for só exploração sexual de criança, você vai colocar só criança. Se for só de adolescente, coloca só adolescente. Tal questão precisa ser combatida. Tal questão ligando as frases precisa ser combatida. É a minha tese, meu ponto de vista que eu tenho que defender, porque viola os direitos constitucionais e pode gerar graves consequências, são os meus argumentos que eu irei abordar no desenvolvimento. Entenderam? Vamos prosseguir então. Vamos lá, pessoal. Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Gostaria que vocês pausassem, lessem, para eu apenas comentar. Pausaram? Beleza, vou ler. Primeiramente, vale ressaltar que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente assegure a integridade física, psicológica e moral aos menores de idade, parece que isso não está acontecendo, pois muitos cidadãos estão sendo explorados sexualmente. Coloquei o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, está super relacionado ao tema, aconselho vocês a colocarem, e falei disso dentro de um contra-argumento, que é uma estratégia argumentativa. Marcam, você sempre usa a Constituição Federal de 1988. Pode usar ou não pode usar? Pode usar. Eu coloquei o ECA porque eu já vou colocar ele na proposta de solução. Então, para não colocar Constituição aqui e ECA lá embaixo, para ter que escrever mais, na redação já ficou grande, eu preferi colocar só o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque provavelmente, se este for o tema da redação do Enem, o ECA vai estar no texto motivador. Uma vez que você traz coisas do texto motivador para a sua redação, dá indício de autoria, que você fez a redação na hora. Então, por conta disso, coloquei o ECA aqui. Um exemplo dessa triste realidade, ou seja, exemplificação, estratégia argumentativa, é a ilha do Marajó, no Pará, onde, segundo o portal de notícias G1, não precisava ter colocado segundo o portal de notícias G1, porque é uma informação que eu tenho, mas uma vez que eu coloquei o portal de notícias G1, eu trouxe, de certo modo, uma relevância para a minha redação. Estou trazendo algo de um órgão de confiança. Vou ser sincero com vocês, não é um órgão de tanta confiança assim, poderia ter sido uma fonte melhor. Caso vocês tenham, coloque esta fonte melhor. Eu coloquei aqui mesmo o G1. Muitos jovens são induzidos pelos próprios pais a se prostituírem em troca de dinheiro, comida e até combustível. Tal situação assemelha-se à violência sexual exposta por Gilberto Freire no livro Casagrande Senzala, que as escravas sofriam no Brasil colônia. Fiz uma comparação, outra estratégia argumentativa. Comparei o Brasil de hoje, o Brasil contemporâneo, com o Brasil colônia. Para quem não sabe, naquela época, o corpo dos escravos pertencia ao senhor do engenho, ao senhor ali da fazenda, enfim, o dono dos escravos. Exploração sexual era uma coisa que acontecia muito, porque uma vez que o senhor fosse lá e, por exemplo, explorasse, estuprasse as escravas que ele tinha na fazenda, além dele se satisfazer sexualmente, ele saía ainda no lucro, porque uma vez que a escrava ficasse grávida, era uma escrava a mais que ele tinha na fazenda, entendeu?
E os escravos que nascessem na fazenda dele, ele não precisava pagar por eles, não precisava comprar um escravo novo no mercado que custava caro. Então, para ele era uma relação vantajosa. Além disso, muitos senhores faziam com que as suas escravas fossem se prostituir nas ruas para ganhar mais dinheiro ainda. Ou seja, eles exploravam sexualmente as escravas, mandavam para a rua, elas se prostituíam, depois fazia o dinheiro e dava para ele. Então, no livro Casagrande Senzala, o Gilberto Freire faz aí uma apresentação desse espaço do Brasil colônia pra gente. Só que eu não precisava ter colocado esse livro, Gilberto Freire, Casagrande Senzala tal, poderia ter deixado tal situação assemelha à violência sexual que os escravos sofriam no Brasil colônia. Por que eu coloquei? Porque a redação do Enem gosta que a gente faça uma interdisciplinaridade, que é trazer várias coisas de vários conhecimentos diferentes, ou seja, de várias disciplinas diferentes para a nossa redação. Isso enriquece a nossa escrita. Então, por conta disso, coloquei esse livro aqui. Ou seja, trouxe um conhecimento de literatura, de português e um conhecimento de história. Logo, conforme disse Cazuza, o futuro repetindo o passado. Fiz a minha citação. Diante disso, programas de transferência de renda podem ser uma boa medida para auxiliar as famílias carentes e minimizar o problema. Ou seja, apresentei uma solução para o problema que eu coloquei neste parágrafo aqui. Ou seja, pessoas sendo exploradas sexualmente por conta da pobreza. Entenderam o que eu quis dizer anteriormente, então? Estou apresentando o problema e apresentando uma pequena parte da solução no mesmo parágrafo. O que eu vou fazer, a estratégia que eu vou seguir quando o tema for este, de como combater, será essa. Continuando então, pessoal, o segundo parágrafo do desenvolvimento, gostaria que vocês pausassem e lessem. Pausaram? Vamos lá então. Outro ponto preocupante é que essa prática criminosa pode perpetuar as doenças sexualmente transmissíveis pelo país. Michael, que prática criminosa é essa? A exploração sexual. No texto não está falando sobre exploração sexual. Então, é um crime, prática criminosa é um sinônimo para exploração sexual. Numa redação sobre esse tema, você tem que ter extremo cuidado para não ficar repetindo a palavra exploração, a palavra sexo ou a palavra sexual. Então, sempre que puder, substitua a palavra por algum sinônimo. Não repita palavras iguais, já que nem sempre preservativos são utilizados nas relações. Então, estou falando aqui das doenças. Ademais, evasão escolar, gravidez indesejada e transtornos psicológicos são outros efeitos que essa forma de coerção pode gerar. Ou seja, estou falando das graves consequências que eu coloquei lá na minha introdução. Apresentei várias. Por conta disso, fica evidente a necessidade de uma política de enfrentamento, visto que essa questão afeta toda a sociedade. Ou seja, uma política de enfrentamento. É uma solução básica, mas que ao mesmo tempo é uma solução. Ou seja, isso precisa ser enfrentado, precisa ser combatido, a sociedade precisa fazer algo para que isso mude. Ou seja, também apresentei uma pequena solução aí para o problema. Ou seja, não estou fugindo do tema, estou falando como combater. Agora que a gente já falou bastante coisa, a gente vai propor a nossa solução bem legal. Vamos mostrar a cereja do bolo, que em teoria é o que vai ser o mais importante neste tema, que é como solucionar o problema. Gostaria que vocês pausassem, dessem para eu comentar. Pausaram? Vamos lá então, galera. Conclusão. Na conclusão, a gente tem que retomar as ideias expostas e apresentar propostas de solução, que para ser boa tem que falar o que fazer, como fazer, para que fazer, sem ferir direitos humanos e com detalhamento. Então vamos lá. Em suma, ou seja, resumindo tudo, a exploração sexual ainda vitima muitos brasileiros. A fim de que essa caótica questão seja elucidada, qual questão é essa exploração sexual, é mista que os jovens sejam protegidos conforme prevê o ECA, que eu já expliquei lá em cima o que é ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e que a sociedade seja informada. Este é o meu o que fazer. Para que isso ocorra, torna-se imperativo que poder público crie delegacias especializadas e um canal de denúncias exclusivo para esse crime, leve os exploradores à justiça e ofereça proteção e atendimento psicossocial aos explorados. Organizações não governamentais façam abaixo-assinados pedindo investimento em educação, escola façam atividades em grupos com pais, alunos e educadores, para que esse conjunto aprenda o quão importante é denunciar os casos suspeitos, e mídia informe sobre o tema por meio de campanhas educativas para instruir a população. Este é o meu como fazer. Assim, poder-se-á haver uma dissemelhança entre o enredo do filme supracitado, ou seja, do filme que eu falei lá em cima, e a realidade brasileira. Poderá haver uma diferença entre o enredo do filme e a nossa realidade. É o meu para que fazer. Falei sobre como combater a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Bom, agora que a gente já viu a redação, vamos ver a correção dela seguindo os critérios de correção do Enem.
Demonstrar domínio da norma curta. O texto não tem erro de português, de concordância, de acentuação, de pontuação, não tem nenhum erro. Então, acredito que ganharia nota máxima. Compreender a proposta da redação e desenvolver um texto dissertativo e argumentativo. Meu texto é dissertativo e argumentativo, tem introdução, desenvolvimento, tem tema, tem conclusão, tem proposta de solução, tem tudo que a tipologia textual pede. E eu compreendi a proposta. Falei sobre como combater. Lembrando que vocês não podem esquecer disso, galera. É uma dica que eu dou. Se você quiser fazer do seu jeito, é claro que você pode fazer. Lembrando que este modelo vai ser a primeira vez que eu uso. Então, estou usando por conta e risco. Siga você também por conta e risco, ou então siga o seu, que você usa sempre. Mas fique atento a isso. Não fale somente como combater no desenvolvimento todo e ocupe todo esse espaço falando sobre como combater e esqueça de falar que esse problema precisa ser combatido, entendeu? Porque senão fica uma coisa assim incoerente. Como eu vou combater um negócio que eu nem sei que precisa ser combatido? A pessoa que está lendo precisa saber que aquilo precisa ser combatido, que aquilo que você está falando ali precisa ser seguido. Senão não tem lógica. Coerência, que é isso que eu estou falando com vocês aqui, acabei de falar. O texto está claro, está claro, coerente, da forma que quem está lendo consegue entender o que você está dizendo. E dentro disso aqui a gente vai ter a defesa do nosso ponto de vista, né, da nossa tese. Ou seja, o legal para você ganhar nota máxima nessa competência aqui é no final do texto a pessoa concordar com o que você disse. Coesão, que são os elos coesivos conectores, as frases dos parágrafos têm que estar conectadas umas às outras e os parágrafos conectados uns aos outros. Também fiz isso, também ganharia nota máxima, na coerência também. Propor uma solução que não fira os direitos humanos, para a solução ficar legal, ela tem que ser detalhada, tem que falar o que fazer, como fazer e para que fazer. Eu propus, não está muito diferente das outras minhas propostas de solução, que seguem o mesmo padrão todas elas, mas acredito que ganharia uma nota máxima também. Além disso, tem a questão de alusão histórica, a questão do filme, a questão de citação de livros, dos fatos, argumentos. Enfim, juntando tudo isso aí, eu acredito que ela ganharia uma nota 1000 ou uma nota muito próxima de 1000. Se você gostou, dá joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o comentário aí embaixo. Enfim, faz aquele montão de coisa que você sabe que ajuda o canal a crescer, que me ajuda a continuar gravando porque me anima. Então é isso, galera. Até a próxima e tchau, tchau.